Projeto que somos, falando sobre o tema compostagem, e o subtema é falando de alguns personagens. E o primeiro deles a gente chama de Fedorentinho. Fedorentinho é um cara que mora na sua cozinha, provavelmente em cima da sua pia ou no chão da cozinha, certo? Que ele tem a função de quê? De comer as coisas frescas, os resíduos orgânicos que a gente tem, a gente vai jogando lá dentro, né? E ele vai fechando a boquinha, abrindo a boquinha, come o negócio, fecha a boquinha, abre a boquinha e fica esse ciclo durante o dia inteiro. Normalmente no final do dia a gente tira aquele restinho ou lixinho lá de dentro e joga fora. Só que o ser humano muito criativo, ele tenta resolver esses temas aqui, né? E o ser humano vai ao supermercado, você sabe, supermercado, e ele pega uma fraldinha para o Fedorentinho, porque ó, diminutivo, Fedorentinho é um bebezinho, ele é um cara pequenininho, né, que usa fralda, ele não se controla, sabe? Ele se suja todo. Então, para não ficar todo sujo por dentro, o pessoal adiciona uma fraldinha. Essa fraldinha o pessoal acha que é gratuito, né? Que no supermercado ele dá de graça a sacola plástica. Nada no supermercado é de graça, nem o estacionamento. Então te liga aí. Mas o pessoal utiliza como fraldinha. A gente pega então, chega no Fedorentinho, diz aí, abre os braços aí, te arruma aí, vamos botar a fraldinha em você, se ajeita. A gente ajeita o carinha e ele fica com fralda. Agora dá pra gente tirar a sujeirinha dentro dele sem sujar muito, certo? Com a fraldinha vestida aqui. Então durante o dia a gente faz esse processo, acrescenta comidinha, fecha, acrescenta comidinha, fecha, e os micro amigos, certo? Já moram aqui nas coisas frescas, já moram às vezes na fraldinha, já moram dentro do Fedorentinho, e eles já começam a decomposição dessas coisas. Então, quando eles vão comendo, se algum insetinho pousou aqui e deixou um ovinho, esse ovinho já vira uma larvinha, a larvinha começa a comer, larvinha tem um tipo de uma diarreiazinha, sabe, um cocôzinho, xixizinho, começa a formar uma coisa que a gente chama de chorume, com CH, chorume. Esse líquido lá de baixo, uma aguinha fedorentinha, certo? E ao criar água lá dentro, falta oxigênio. E daí há um predomínio de bactérias anaeróbias, aquelas que vivem num ambiente com pouco oxigênio. As bactérias aeróbias são aquelas que vivem na compostagem, que a gente vai mostrar para vocês. Mas aqui dentro, normalmente com chorume, bactérias com punzinho fedorento, certo? Então, os micro-amigos que moram aqui dentro vão decompor e vão criar essa salada aqui dentro, certo? Que vai estar fedendo. No final do dia, e por isso nós apelidamos o coitado de Fedorentinho, a fralda está pronta. E a nossa mãe pede assim para a criança e adolescente, dá para você dar uma ajudadinha, que você não está colaborando muito aqui em casa, e você de muito boa vontade, né? Eu conheço um pouco as crianças e adolescentes nessa fase, né? Que não querem ajudar, mas ele gosta de ir lá levar o lixinho para ajudar a mãe, certo? Tirou a fraldinha e acontece uma coisa interessante. Tá pingando aqui, ó, chorume. Por quê? O saco prático estava furado, começou a vazar. A gente pega outro plástico, 2 plásticos para envolver esse cara aqui. Envolveu e tu não observou, mas o segundo plástico estava furado também. Tem gente, pessoal, que põe 3 plásticos para levar essa fralda lá para fora. Só que no terceiro, se não é bobo, né? Você vai testar para ver se não está furado. Testou, não tem furo, você coloca o terceiro plástico e leva lá para frente de casa. Só que numa das palestras que a gente deu, um dos alunos disse pra gente o seguinte: professor, não precisa usar 3 plásticos. É só você levar o Fedorentinho embaixo assim, ó, para não pingar no chão, até lá na frente da sua casa, e a gente pendura lá na frente do muro. Vai pendurar no muro, mas vai pingar na sua calçada, né? Depois você vai ter que limpar. Mas é uma solução para não usar 3 plásticos no negócio, certo? Se você deixar esse saco plástico na frente da sua casa, no chão, pessoal, aquele querido cachorrinho da vizinha que adora, né, mexer nas coisas e futucar as coisas, ele vai rasgar o plástico para ver o que tem aí dentro que está tão cheiroso, e ele vai se enrolar nesse negócio, espalhar por todo lado. Então isso não é uma boa ideia, né? Depois você fica com raiva do coitado do cachorro que só está com vontade de comer, certo? Então você vai pendurar no lugar alto esse negócio aqui,
longe do alcance dos animais, certo? E vai entrar um outro personagem nessa história, mas esse personagem a gente vai adiar para uma outra história e vai falar de outros amiguinhos por aqui, certo? Quando eu deixo esse saquinho lá em cima, entra um personagem misterioso nessa história e ele pega o seu saquinho aqui e joga dentro do pai do Fedorentinho, que é o Fedorentão. Fedorentão é um cara que tem dois filhos, o Fedorentão e o Cheirosinho. Esse é o Fedorentão e o Cheirosinho. Qual é a diferença? Eles são gêmeos, pessoal. Não, não são gêmeos não, são diferentes. Só que eles são gêmeos bivitelinos, né? A imagem deles é diferente, porém eles nasceram lá na mesma mãe, no mesmo momento. Nascem um pouquinho antes do outro, certo? Só que esse cara aqui, ele tem um jeitinho diferente de ser. Ele tem uma tampinha roscável, ó, que você fecha e não deixa entrar e sair o ar. Então, quando tem pouca oxigenação, os caras trabalham menos aqui dentro, certo? E esse cara não tem cheiro ruim. Se você não tiver tempo de fazer a compostagem dos restos de frescos, direto na sua compostagem, você pode guardar nele e fechar. Ou, às vezes, melhor ainda, se for fazer uma viagem, alguma coisa, você fecha e coloca dentro da sua geladeira. Esse cara vai ficar aqui até 7 dias dentro da geladeira sem criar cheiro ruim. Então, por isso que a gente chama esse cara de frutinha, cheirosinho. Ou alguns alunos me deram nome para ele porque tinha algumas bananas aqui dentro. E o cheiro, quando eu abria para eles, não era cheiro de decomposição do Fedorentinho, mas era cheiro de fruta, de banana. Eles disseram, o nome desse cara pode ser Banana! Então você escolhe o seu jeito de apelidar esses caras, certo? O pai do Fedorentinho, que é o Fedorentão, recebeu desse personagem misterioso a jogada da fralda dele. A fralda foi dentro do Fedorentão e o Fedorentão, aquele caminhão Fedorentão, que pega todas essas coisas, restos de comida no plástico, empurra, esmaga tudo isso para poder compactar e caber tudo dentro dele. E além disso, esse personagem misterioso fica cheirando esse cheiro de decomposição e a fumaça preta do motor movido a petróleo, né, óleo diesel, do caminhão Fedorentão. Aquela fumaça preta sobe, ele cheira. Além da decomposição, ele cheira também a fumaça preta do caminhão. Então, eu resolvi seguir esses caras. Eu segui esses personagens misteriosos e o Fedorentão. Sabe para onde eles levavam essas coisas? Para um lugar que é interessante. A criança, quando ajuda a mãe a levar o lixinho lá para frente de casa, ele coloca à noite. De manhã, quando ele chega lá no muro, isso daqui desapareceu. Então a gente chama de portal mágico. É um lugar mágico onde a gente coloca lá e de repente de manhã desapareceu como mágica. Só que a gente foi seguir o pai desses dois caras aqui, que é o Fedorentão, com esses personagens misteriosos, e a gente chegou no lugar, pessoal, muito feio e fedorento. E esse lugar muito feio e fedorento não é legal. É o aterro sanitário, né? Na verdade, antigamente ele tinha o nome de lixão. Lixão é um lugar fedorentão, não muito legal, que foi promovido. Eles deram o nome para ele de aterro sanitário. Ele ficou mais chique, usou terno e gravata e o cheiro dele até desapareceu, certo? Só que não. Aterro sanitário, sim, diminui os impactos, porque ele usa uma camada de petróleo gigantescas para impermeabilizar o solo, para não vazar o chorume, para não contaminar o lençol freático e contaminar rios, mares, terra, ar e contamina tudo ao redor. Normalmente é um bairro da cidade que é prejudicado por causa desse método. Então nós descobrimos que Portal Mágico não existe e que na verdade o nome dele é aterro sanitário. Na verdade por trás dele está o lixão, que está misturando comida com plástico. Não faz sentido, né? Então, diante da explicação e da conversa sobre esses personagens, vamos ficar ligados nos personagens e observar como eles podem te auxiliar a fazer desse mundo um lugar mais cheirosinho, certo? Valeu, galera!